no meu primeiro emprego como técnico de segurança do trabalho, lá era uma construção, uma obra, tá? Em um grupo grande, um grupo industrial grande, e estava se contratando profissionais à torta e à direita, que é chamado o peão de trecho, né? Que é aquele peão que chega aqui, tem uma obra lá e vai lá para determinada obra, entra naquela obra, começa a trabalhar, daqui a pouco acaba o serviço dele, vai para outro e assim sucessivamente. Não estava sendo feita uma seleção assim, em questão de exame médico, só estava se pedindo a carteira de saúde e pronto. Não se tinham os padrões, tá? Isso porque era há cerca de 18 anos atrás, mais ou menos isso. Não se tinha os padrões que hoje se exige, né? Como exame médico, exames detalhados como eletroencefalograma, dependendo da função, o PCMSO vai designar os tipos de exame que esse trabalhador deve fazer. Então, dentro dessa leva de trabalhador, na empresa que eu citei, foi contratado um epilético de segundo grau. Então, esse epilético de segundo grau, num determinado dia, tá? Eu acho que ele não tinha tomado a medicação, estava fazendo o trabalho dele, ele trabalhava como riscador das peças, era uma empresa metalúrgica, e de repente essa pessoa teve um ataque de epilepsia e se agarrou, aparentemente até engraçado, se agarrou nas pernas do supervisor que estava em pé próximo dele, né? Aparentemente é até engraçado, mas se tivesse tido um exame periódico mais consistente e mais detalhado, esse cidadão com certeza teria sido detectado esse problema dele, porque hoje para determinadas funções se pedem eletroencefalograma, eletrocardiograma, além dos exames médicos normais de anamnese, e daí vai. Aí também isso vai de empresa para empresa. Então o exame médico é uma técnica operativa sobre o fator humano muito utilizada. Você tem também mudança de comportamento, aí é onde entra você, técnico de segurança e técnica de segurança do trabalho. Mudança de comportamento, aí tem os treinamentos, a disciplina, incentivos, né? Essa eu costumo dizer que é a pior técnica a ser aplicada. Você mudar um comportamento humano é complicado. Exige bastante dedicação, tá? Exige bastante... você tem que insistir muito, né? Aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É a questão da conscientização. Para você mudar um comportamento. Você pega um trabalhador de 20 anos, tá? De 20 anos de serviços prestados, numa determinada função. Você chegou como técnico de segurança novo naquela empresa. E esse trabalhador apresenta técnicas erradas. Você corrigir aquela técnica que ele usa há 20 anos, vai exigir muita dedicação sua, muita conscientização, até que esse trabalhador mude a sua filosofia e o seu estilo de trabalho. Tá? Então eu costumo falar que é a técnica sobre o fator humano, no que diz respeito à mudança de comportamento, ela é uma das técnicas mais difíceis de serem aplicadas. Certo? De correção, o fator de correção, a técnica operativa no fator de correção, eu tenho sistemas de segurança, que eu posso aplicar, corrigir sistemas de segurança, proteções, tá? Proteções de máquinas, as proteções coletivas, como nós já falamos dela, tá? Os EPCs, os EPIs, equipamento de proteção individual, só lembrando, tá? O equipamento de proteção individual é o último recurso a ser utilizado dentro de um programa de segurança, dentro das medidas prevencionistas a serem adotadas. Primeiramente, eu tenho que adotar as medidas de proteções coletivas, tá? E além do mais, dentro das técnicas de correção, operativas de correção, eu tenho as normas, as sinalizações de segurança e a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, tá? Você tem aí o sistema de registro de investigação de acidentes, tá? Que é o quarto, né? Nós já vimos direção, responsabilidade, técnica de segurança, tá? E agora sistemas de registro de acidentes.
que é o quarto elemento básico. Então, tem por finalidade criar interesse geral na prevenção de acidentes, determinar as principais fontes de acidentes, prestar informações sobre atos e condições inseguros e julgar a eficiência dos programas de segurança. O sistema de registro de acidentes, toda ou qualquer empresa que se preze, que tenha um programa de segurança, que tenha uma política de segurança, ela tem que manter um registro, tá? Um sistema de registro de acidentes. Eu tenho que saber quantos acidentes ocorreram, qual tipo de acidente, como foi esse acidente. É interessante que todas as análises, todas as técnicas aplicadas, como análise pós-acidente, tá? Eu tenho que ter elas guardadas, porque esse sistema de registro vai me servir para futuras ações no que diz respeito à prevenção de acidente. Até então, porque ao final de cada ano, eu tenho que estar trazendo, tá? Tenho que estar editando e mandando para o Ministério do Trabalho os quadros da NR4, que é os quadros 2, 3, 4, 5, que diz respeito às estatísticas de acidentes e doenças. Tá? Então, para que eu possa mandar esses quadros, eu tenho que ter em mente e eu tenho que ter registrado esses acidentes, quais acidentes ocorreram, aonde ocorreram, quais tipos de trabalhadores se acidentaram, e até então para poder fazer a minha política, tá, de segurança do ano seguinte. Quais treinamentos, aonde é que eu vou concentrar o principal tipo de treinamento? Vamos supor que nesse ano de 2009 eu tenha tido muitos acidentes com mãos. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? O ano que vem, de posse desses dados, que eu tive bastante acidentes com mãos, foi o primeiro acidente, tá? O primeiro índice de acidente, quem teve mais acidentes foi acidente com mãos. Eu vou preparar uma campanha, por exemplo, vou preparar uma campanha de prevenção de acidentes com as mãos, e começar a implantar ela no ano de 2010. Então, o sistema de registro de acidentes serve para orientar o técnico, serve para orientar o SESMIT, para futuras ações na área de segurança e saúde do trabalhador. Seguindo o slide, você tem a investigação de acidentes, tá? Que é um dos últimos a serem aplicados, né? Depois que ocorreu, depois, como eu costumo dizer, depois que a vaca já foi para o brejo, tá? Costumo falar muito isso em sala de aula, depois que a vaca vai para o brejo e só tá o chifrezinho dela do lado de fora, aí você tem que pegar uma cordinha, amarrar no chifre e tentar puxar ela para fora, tá? Isso acontece quando já ocorreu um acidente, não tem mais o que fazer. Então a gente tem que investigar, ver o que foi que houve para poder tomar medidas que levem a não ocorrer novos acidentes daquele tipo, tá? Então a investigação de acidente. Para a investigação de acidentes, são selecionados tipos de ocorrência e de causas, estabelecem-se as formas e esquemas de realização e obedece a requisitos tanto de realização como de realizadores. Tá? Então, a investigação não é qualquer um que pode fazer a investigação. Para que você seja um investigador de acidentes, é interessante que você tenha um certo conhecimento nos padrões de segurança, um certo conhecimento nas técnicas de segurança. Interessante também você conhecer o processo de trabalho ao qual houve esse acidente, aonde esse trabalhador trabalhava, tá? Para poder você fazer uma investigação coesa, uma investigação dentro dos padrões. Então, voltando a dizer, a técnica de investigação de acidente é aplicada após o acidente. E ela é o nosso quinto elemento básico.